Revisão da vida toda, diretamente do STF. Pessoal, tivemos trânsito em julgado na ADI 2110. E os aposentados agora se perguntam, será que acabou a revisão da vida toda, mas não tinham postos embargos de declaração? O julgamento das ADIs 2110, 2111 não estava sendo feito de forma conjunta? Então eu já estou aqui no STF trazendo as últimas informações e também eu vou trazer novidades sobre o nosso abaixo-assinado, tá? 56 mil assinaturas, estou atualizando este abaixo-assinado, entregar no gabinete dos ministros do STF. Mas nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os próximos passos da revisão da vida toda. Então, às vezes você pode pensar assim, nossa, mas então se teve o trânsito em julgado da ADI 2110, então acabou a revisão da vida toda? De forma alguma, mas uma coisa eu te chamo a atenção, pessoal. Que rapidez é essa? Para quando é contra os aposentados, aí o processo corre, que é uma beleza, né? Aí o processo corre, tem publicação de acórdão, tem trânsito em julgado. Só que quando é a favor dos trabalhadores, a gente lembra que no tema 1102 levou cerca de 4 meses até a publicação do acórdão, quando era favorável aos aposentados. E tinha juiz que queria esperar a publicação do acórdão, mesmo não sendo necessário. Então o primeiro ponto que eu já chamo a atenção é isso. Olha o Congresso Nacional aqui, ó. Um prato virado para cima, um prato virado para baixo. Olha o Congresso Nacional. Cadê os políticos apoiando a revisão da vida toda? Nós temos um novo projeto de iniciativa popular e que ninguém vai conseguir parar a gente. Então realmente fico muito feliz de continuar batalhando pelos seus direitos. E se você crê no pagamento da revisão da vida toda, seja aqui no STF, seja com a iniciativa popular, seja ali no Congresso Nacional fazendo uma lei, então você já é bem-vindo nessa luta. Se você está pessimista, eu entendo que você esteja cansado, mas eu peço para você respirar fundo, porque a revisão da vida toda não acabou. E esse trânsito em julgado na ADI 2110 diz respeito tão somente, adivinha, a própria ADI 2110. Nós sabemos que nas ADIs, quem que entrou com o processo? Quem que seriam os legitimados para opor embargos? Doutor, eu lembrei, o PT, PDT, PCdoB, partidos que em 99, quando eles entraram com a ação, eles entraram para proteger o trabalhador e o aposentado. E eles eram oposição. Agora que eles são situação, eu não vejo esses partidos se manifestando. O PDT ainda, não falo de política, tá? Mas assim, o presidente, né, do PDT é o ministro da Previdência, o Carlos Lupe. Ele deu declarações fortes falando, revisão da vida toda é chutômetro, revisão da vida toda realmente ninguém tinha apresentado um número concreto até levarmos esses estudos. A foto que nós tiramos com o ministro da Previdência foi emblemática. Por quê? Porque foi aquele gráfico do próprio CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, mostrando os números dos processos. Aí depois que nós fizemos essa entrega, aí todo mundo ficou sabendo que são 102.791 processos até março de 2024. Nós sabemos também que a decisão agora abriu espaço, como eu já trouxe para vocês, para os embargos abriram caminho, né, para discutir ainda outras questões e quem entrou com o processo depois de 21 de março, mas eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Então, olha o tanto de informação que você já recebeu aqui. Tá, pessoal? Então já se inscreva aqui nesse canal e vamos continuar. Tá. Peço desculpas aí, pessoal. A garganta tá meio ruim, tô espirrando. Brasília tá mudando o tempo toda hora. Quem é de Brasília sabe, né? Tá chovendo, aí faz sol, aí esfria de noite, tá uma loucura aqui. E o professor Nakamura precisa se cuidar, né? Quem tiver uma receita aí, já deixa nos comentários aí. Eu acho que eu vou tomar aquele melzinho, né? Beleza. ADI 2110, trânsito em julgado. O que eu chamo a atenção, essa rapidez quando é contra o aposentado. Mas efeitos práticos prejudicar o aposentado? Não.
Por quê? Porque os embargos na DEI 2111, e lá o legitimado é a CNTM, que opôs os embargos no prazo correto, lá continua correndo normalmente. Tanto é verdade que se você digitar no Google ADI 2111 STF, você vai entrar lá no primeiro link do próprio STF, e mesmo que você não entenda o juridiquês, rola a barra um pouco para baixo e você vai ver as últimas movimentações. E você vai ver que foram opostos embargos de declaração e houve então a intimação do relator do processo. E ele, por sua vez, agora já entrando no próximo tópico, os próximos passos da revisão da vida toda, ele irá intimar a Advocacia Geral da União, a AGU, para se manifestar sobre esses embargos. Só que aí eu também chamo a atenção, pessoal. Por quê? Nós sabemos, nos últimos embargos, a AGU perdeu prazo. A AGU perdeu prazo, pessoal. Então, ela fez ainda aquela manifestação. Na prática, ela nem valeu aquela manifestação, tá? Na prática, não teve efeitos práticos, né? Isso que eu quero dizer. E agora, será que a AGU vai perder o prazo de novo? Ou será que ela vai se manifestar? E, na hipótese dela se manifestar, será que ela vai concordar com a modulação de efeitos? Ou ela vai se opor? Professor Nakamura, com certeza ela vai se opor. Se o INSS, se o governo federal não quis pagar a revisão da vida toda até agora, não vai ser agora que eles obtiveram uma pequena vitória, uma vitória, né? Uma decisão favorável, que eles vão arredar o pé. Eu concordo. Eu acho que eles vão se manifestar, mas com todo respeito a todos os membros da AGU, tá? Eu tô dizendo assim, do que a gente tem visto as manifestações da AGU? Mais do mesmo. Até porque realmente, em sede recursal, você não pode ficar inovando, né? Você não pode trazer argumentos novos que não foram trazidos anteriormente. Só se o STF abrir essa brecha, só se o STF de fato trazer um fundamento novo, aí sim você vai poder atacar esse fundamento novo. Então, ao meu ver, essa manifestação da AGU a ser realizada é quase assim para cumprir tabela, assim, sabe, o protocolo. Não vou nem dizer burocracia, mas é o protocolo, Tem que seguir o protocolo para não ter nulidade depois. Vai intimar a AGU, sim. O processo está correndo normalmente. A dúvida é: será que a AGU vai se manifestar no prazo correto dessa vez, ou ela vai perder o prazo igual perdeu da outra vez? E qual será a manifestação dela nesse ponto específico da modulação de efeitos e direito adquirido? Eu acho que isso é o que a gente tem que ver. Eu não vendo ilusão. Ao meu ver, a AGU vai continuar batendo na tecla, vai tentar manter essa decisão, vai tentar afastar a vitória dos aposentados. Mas temos que acompanhar para ver o que vai ser feito na prática. Resumo da ópera, para você que... Ai, professor, tô tentando entender, mas tá muito juridiquês, professor, me ajuda. Vamos lá. Tema 1102 é um processo aqui, beleza? Um processo aqui. Esse tivemos vitória dos aposentados. As ADIs 2110, 2111 tiveram julgamento conjunto. As ADIs nunca mencionaram revisão da vida toda. Nunca mencionaram força cogente de artigo 3º. O que é esse artigo 3º? Aquela regra de só considerar contribuições de julho de 94 em diante, que é o plano real. Então, se nós temos dois processos, tá? Um de 99, outro subiu em 2020, né, sendo julgado em dezembro de 2022 e agora as ADIs trazendo uma outra decisão. O fundamento do Nunes Marques foi: olha, nós já tínhamos uma decisão liminar em março do ano 2000. Mas esse argumento cai por terra. O próprio André Mendonça e Alexandre de Moraes deixaram bem claro que, se assim o fosse, e isso está nos embargos, né, isso vai ter que ser julgado, se fosse verdade que em março do ano 2000 o STF falou que o aposentado não teria direito à revisão da vida toda, não teria direito a incluir suas contribuições anteriores, no 94,
Em março, em dezembro do ano 2022, nem o STF poderia ter julgado dessa forma e nem o STJ em dezembro de 2019. Você está entendendo a linha do tempo? Como é importante a gente fazer a linha do tempo? Tivemos a vitória, dezembro de 2019 no STJ, de forma unânime. Tivemos março de 2022, plenário virtual, vitória dos aposentados. Nunes Marques pede destaque faltando 15 minutos, 11h45 da noite. E vitória novamente em dezembro de 2022, presencial. Eu sei que eu estava aqui no STF. Tá, essa é a linha do tempo da revisão da vida toda. Só que os ministros tentaram adicionar mais um ponto nessa linha do tempo. É isso que está acontecendo. Para quem não tinha entendido, eu acho que esse novo jeito de explicar vai ficar claro na sua cabeça. Os ministros estão tentando empurrar que tinha uma decisão de março do ano 2000. É isso, se você não tinha entendido, poxa, eu fico feliz que agora ficou claro. Pensa na linha do tempo, ó. Dezembro de 2019, março de 2022, dezembro de 2022. Todas as decisões favoráveis aos aposentados. E os ministros estão querendo emplacar essa ideia, essa tese de que, opa, lá atrás tinha uma decisão de março de 2000 que limitava esse direito. Mas como eu disse, esse argumento cai por terra, pessoal. Sabe por quê? Primeiro, em março do ano 2000, essa decisão era liminar. Era uma decisão chamada precária. Precária no sentido, não é precário igual a gente usa no português comum, né? Mas precária no sentido de não ser estável, de não ser definitiva. Uma decisão liminar, até se você não é do direito, quando você vê no jornal, né? Ah, fulano conseguiu liminar para não sei o quê. Você já não pensa que, opa, liminar não é uma decisão meio urgente, não é uma decisão provisória, uma decisão mais rápida, só para dar uma resposta, mas que depois ainda vai ser julgado? Né? Você tem essa compreensão? Você tem essa percepção? Fulano conseguiu liminar na justiça para não sei o quê. É uma decisão rápida, uma decisão provisória, mas é uma decisão que ainda não é definitiva. Um dos problemas é que essa liminar, essa decisão provisória, ficou de março do ano 2000 adormecida até hoje, até março de 2024. Ficou 24 anos adormecido. Esse é um dos problemas. Mas qual que é o maior problema? É o STF querer utilizar essa decisão. É o STF querer falar que o aposentado desde o ano 2000 não teria direito. Aí eu te pergunto, duas perguntas. A primeira, essa decisão de março do ano 2000, ela falava alguma coisa de norma obrigatória, de força cogente? Ela fala, em português claro, a decisão de março do ano 2000, ela falava que a única regra de aposentadoria do aposentado é a que considera julho de 94 para frente? Não, pessoal, ela não falava isso. Sabe o que ela falava? Ela falava que o artigo 3º era constitucional. Perdão, gente. Ela falava que sim, essa regra de julho de 94 em diante é constitucional. E é mesmo. Ela não fere a Constituição. Mas você falar que essa regra é constitucional, você não está necessariamente falando nada sobre a outra regra de 94 para trás. Por quê? Porque tem muita gente que não vai se beneficiar com a revisão da vida toda. Você vai, você está assistindo, você já fez os cálculos, já entrou com a ação. Mas talvez o seu vizinho, ele tenha contribuições ou pouco tempo, ou um valor muito pequeno, talvez não valha a pena para ele. Então, são duas regras que já existiam na lei e o INSS é que não aplicou a lei da forma correta. Então estão querendo desvirtuar o entendimento da lei e estão querendo abafar a postura do INSS em não proceder com o cálculo do benefício mais favorável.
Ora, meus amigos, se o aposentado, STF 2013, já decidiu, o aposentado tem direito ao benefício que ele cumpriu os requisitos, né, o benefício mais favorável, desde que ele cumpra os requisitos. Isso é um entendimento válido até hoje. Por quê? Na nossa análise completa, a gente verifica mais de 20 revisões. Tem revisão que não tem um nome bonitinho igual a revisão da vida toda. Só que você cumprir um requisito, então você tem uma revisão do direito adquirido de outras regras. E isso é plenamente válido. E não precisa esperar o STF, além de várias outras revisões, mais de 20 revisões. E por quê? Na revisão da vida toda, aí fica esse imbróglio todo. Aí fica essa bagunça toda. Você está entendendo? Por que em mais de 20 revisões a justiça aplica, a justiça condena o INSS e tá show de bola, recebe atrasados, recebe reajuste? E por que na revisão da vida toda, que já teve decisão favorável do STJ e STF, tá travada até agora? Será que a resposta está aqui no Congresso Nacional? Aqui ficam os senadores e deputados. Ali, Palácio do Planalto, onde o presidente trabalha, e aqui o STF. A Praça dos Três Poderes, um triângulo de 100 metros, né? Cada distância aqui tem 100 metros para cada um dos poderes. Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário. Interessante, né? Interessante. O Poder Executivo vai indicar o ministro do STF. E quando os deputados e senadores fizeram uma lei que prestasse, né, que a regra não era ruim, ela permitia tanto a contribuição anterior 94 como a outra regra de 94 em diante, aí chega o INSS, faz o que fez, e agora a justiça está assinando embaixo o que o INSS fez. Pessoal, eu vou estacionar um pouco mais para trás aqui. Eu paro aqui na frente para gravar para vocês, né? Tem algumas vagas aqui. E eu vou trazer mais novidades nos próximos dias para vocês, tá? Tanto em questões de iniciativa popular, tanto em questões de lei aqui no Congresso, como também em questões também do nosso julgamento aqui. Beleza? Que Deus os abençoe. Inscreva-se nesse canal e vamos juntos!